Depois que o Jinwoo chegou, algumas cidades do Japão começam a ser recuperadas. Até então, os caçadores Rank S não podiam fazer nada, mas depois que o Jinwoo chegou, tudo mudou. O presidente Matsumoto começa a pensar, como isso é possível? Parece que o Ryuji estava certo. O olhar que ele me deu quando nos conhecemos no aeroporto, eu já vi inúmeros caçadores, mas ele é completamente diferente. Ele é forte. Assim que o Matsumoto vê o Jinwoo, ele fala, bem-vindo. Me perdoe por ir direto ao assunto, mas estamos numa situação bem difícil. Os gigantes estão indo em direção a Osaka. Eu peço que você comece defendendo lá. Por mais que o Matsumoto tenha percebido que o Jinwoo era forte, ele achava que não tinha como derrotar todos aqueles gigantes. O plano dele era que enquanto o Jinwoo defendia aquela cidade, ele ia pedir ajuda pros outros países. Mas a resposta que o Matsumoto teve foi um simples não quero. O quê? Como assim? Então, o que você planeja fazer? Ele não imaginou que o Jinwoo ia fazer isso, mas o que ele queria é lutar sozinho contra todos os gigantes. Agora, voltando pra onde o Jinwoo tá, ele tá meio pensativo. Ele extraiu as sombras de vários gigantes, mas ele tava pensando no nome que ele ia dar pra eles. E acabou que ele foi dando o número de 1 a 6 pra eles. Até agora tudo foi bem fácil, mas ele sabe que é só o começo. Ele enviou sombras por todo o Japão e elas estão ajudando a derrotar os gigantes. O único resultado possível é a vitória do Jinwoo, já que ele tem bastante mana. E não tem como os gigantes que ainda estão sobrando conseguirem derrotar os soldados dele, por causa da habilidade de regeneração. O maior problema dele é por causa dessa quebra de dungeon Rank S. Por causa dela aconteceram várias outras quebras de dungeon por todo o Japão. Então outros monstros fortes estão saindo dos portais e ajudando a destruir a cidade. O tempo vai se passando e aquela 7ª noite depois da quebra de dungeon, o Jinwoo anda pela cidade e ela tá completamente destruída. Ele para junto com o Jinwoo e começa a olhar para aquele portal Rank S. Não tem mais gigantes saindo de lá de dentro, mas tem um gigante muito maior que os outros ali sentado na frente. Enquanto ele olha, alguém aparece ao lado dele, a Hanekawa. Ela foi a única pessoa que sobrou em Tóquio. Ela começa a explicar pro Jinwoo que os danos são enormes, e os gigantes começaram a sair dali para ir para outros locais. E aí, 16 caçadores de Rank S foram enviados. 6 japoneses, 2 chineses, 3 canadenses, 2 indianos, 1 russo e 1 inglês. Ao todo, foram formados 6 grupos, mas o Yuri e 2 caçadores do Canadá acabaram morrendo.